Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 19 de março, temos liberação do 13º salário, mais os pagamentos agora em março. Temos surpresa do governo para você que é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência e também outras 3 notícias bombásticas, hein? Inclusive uma delas foi anunciada ontem à noite, ontem de tardezinha, não deu tempo de eu trazer o vídeo, então eu deixei para trazer aqui no nosso boletim da manhã, porque eu tenho certeza que vocês irão se surpreender. Então fiquem comigo, quem é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social, vai se preparando que tem muitas novidades aí no ar, tem muita coisa acontecendo e vai acontecer muito mais, tá? Essa liberação de margem, liberação de 13º, de FGTS, de microcrédito, enfim, tudo isso ainda é apenas uma parte do que o governo pretende fazer. E para você ficar por dentro de tudo e já se preparar para as principais mudanças, os principais impactos financeiros que vai ocorrer com essas novas decisões que inclusive já citaram que o governo há de anunciar nessa próxima semana que vai entrar, você deve ficar ligado aqui no canal do INSS. Então, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia nessa manhã maravilhosa, um excelente final de semana a todos. Hoje, sabadão, pessoal, hoje dia calor, hein? Calor aqui em São Paulo, amanhã começa a esfriar um pouquinho, vai até terça-feira, na média de 22 graus no máximo, mas na quarta volta a fazer 29, 30 graus em diante. Como que tá aí na sua cidade, no seu estado? Como que tá a temperatura? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você não é inscrito ainda do canal do INSS, tá perdendo tempo e tá perdendo dinheiro, porque informação é dinheiro. Informação é poder, pessoal. Tem muitos benefícios que estão sendo liberados, que podem ser acumulados e acumulativos, e às vezes você, por ser aposentado ou pensionista, tem direito, mas não sabe, porque a mídia não te orienta sobre isso. Às vezes a mídia passa a informação é confusa, você fica sem entender se você teria ou não direito. Foi o caso do Vale Gás, foi o caso do benefício de tarifa social de energia elétrica, que é o desconto na conta de luz. Aposentado tem direito, pensionista tem direito, BPC Loas tem direito, mas as pessoas não sabiam. Elas achavam que era benefícios apenas para quem era do Auxílio Brasil, né, de extrema pobreza, mas não, pessoal. Tarifa social de energia elétrica é um dos 22 benefícios existentes no Cadastro Único do Governo Federal. Sim, para quem é de baixa renda. Só que o que é baixa renda para o governo? Para você se cadastrar no Cadastro Único. Baixa renda é quem ganha até 3 salários mínimos. Olha só isso. Então, se você tem uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, significa que se a renda da sua família é até R$ 3.636, você tem direito à tarifa social de energia elétrica, desde que você consuma até no máximo 220 kWh, né, utilizado no mês. Lembrando que quem recebe benefício previdenciário de um salário mínimo não entra nessa conta. Então vamos supor, tá, que dentro da sua casa moram aí 6 pessoas, certo? 6 pessoas. A sua renda, se você recebe um salário mínimo ou alguém recebe um salário mínimo de benefício previdenciário, não entra. Então você vai somar a renda só de quem tem salários. Vamos supor, então, quem tem salário trabalhador, você tem um filho que ganha R$ 1.800 e tem mais alguém que ganha aí R$ 2.000, certo? R$ 2.000 não, ganha aí, vamos colocar R$ 1.500. Pronto. Deu de renda 3.300. Se fosse somar o seu salário mínimo, você que é BPC, ou que é auxílio doença, ou que é aposentado, que ganha o salário mínimo, daria R$ 4.600, quase. Mas não, tirou a sua renda, então ficou R$ 3.300. Se você pega esse valor, você já poderia se cadastrar, a renda familiar já atinge, né? Até 3 salários mínimos, certo? E se você divide esse valor por 6 pessoas, que é o número de pessoas que moram dentro da mesma casa, daria uma renda per capita mensal de R$ 550 por pessoa.
E o Cadastro Único fala que tem direito à tarifa social de energia elétrica e o Vale Gás quem tem renda mensal per capita de até R$606 por pessoa. Então a sua família entraria, entendeu como é que é o cálculo? E muita gente não sabe. Então, pessoal, informação é poder. Você pode tá pagando conta de luz cara porque não sabe que tem direito à tarifa social de energia elétrica. Você pode estar aí gastando, pagando gás o valor inteiro, sendo que você teria direito ao Vale Gás. Só que o Vale Gás, ele tem só um porém, né? O governo está incluindo as famílias de forma gradual, ou seja, ele começa por quem realmente é de extrema pobreza, tem a menor renda per capita, tem o maior número de pessoas possível dentro da família, e aí ele vai aumentando, ampliando o benefício, tanto que uma das medidas que o Bolsonaro tá para anunciar, e a gente espera que seja nessa semana, é a ampliação do Vale Gás, ou seja, incluir mais pessoas, mais de 11 milhões de pessoas dentro do Vale Gás, que tá no Cadastro Único. Então, se você, a sua família, tem uma renda mensal de até 3 salários mínimos, até 3.600, igual eu trouxe aqui nesse exemplo, se cadastrem no Cadastro Único, porque vocês podem acumular benefícios, vocês podem pegar a cesta básica, vocês vão poder conseguir ter, quem tem filho ou parente dentro de casa que tem de 15 a 29 anos de idade, essa família do Cadastro Único que tem esses jovens de 15 a 29 anos, esse jovem pode viajar de graça a todo o país por causa do ID Jovem, existe uma série de benefícios. Você já está no CRAS? Você já foi no CRAS? Você já se cadastrou no Cadastro Único? Sim ou não? Comenta aí pra mim. Então acompanhe o canal. Quem não é inscrito, se inscreva, porque esses são apenas alguns detalhes. Muitos outros benefícios que tem, que sempre eu vou trazendo aqui, que aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência pode ter direito, e tem alguns que nem exigem critério de renda. Então fica ligado no canal. Siga a nossa página no Facebook e para quem precisa de renda extra, não esqueça, aproveita que tá em promoção, mas essa promoção vai acabar porque Páscoa tá chegando e tudo sobe os preços. O curso que ensina você a fazer ovos de Páscoa, você ganhar dinheiro com chocolate. Gente, isso daqui ajuda muito. Foi uma inscrita do canal que indicou pra gente. Então aproveita, o link tá aqui no primeiro comentário. Você não gostou do curso, não gostou, achou que não é legal, não é pra você, enfim, você tem 7 dias pra solicitar seu dinheiro de volta. Então, assim, você não perde, não tem perda. Aproveitem, comprem. Link no primeiro comentário. Tá na descrição do vídeo também, tá? Pra você fazer uma renda extra, ajudar sua família que tá desempregada. Vamos todo mundo aí fazer chocolate, fazer vendas, porque você precisa ter um complemento de renda. É necessário, tá tudo aumentando, a inflação tá alta. E aproveita porque os cursos vão ficar tudo caro. Depois não adianta dizer que eu não avisei, hein? Se inscreva no canal, curte, compartilhe e bora lá para as notícias. Charada do dia de hoje foi enviada por Edmilson Santana de Salvador. O Edmilson, muito obrigada, viu, meu querido, pelo envio dessa charada. Um beijo para todos de Salvador. Eu amo Bahia, meu pai é baiano, sou filha de baiana, amo baiano, acho eles muito receptivos. Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe vocês. E o Edmilson deixou essa charada. Será que você acerta? Olha só, o que é? Altas varandas, formosas janelas, se abrem, se fecham sem ninguém tocar nelas. Eu já trouxe charada igual a essa por outro inscrito do canal. Eu acertei, muita gente acertou. E eu quero saber se vocês vão acertar de novo ou se vão se lembrar de qual é a resposta dessa charada. Deixa aí a sua resposta nos comentários. Um grande beijo pro Edmilson Santana. Deixa a sua charada, pessoal. Participe desse quadro do canal, é muito importante porque a charada, além de ser entretenimento, ela também é uma questão de ajudar vocês a estimularem a mente. Quando você lê a charada e você pensa numa resposta, você ativou sua mente para pensar na resposta. Você foi lá no seu cérebro buscar o conhecimento para responder essa charada. E isso é importantíssimo para prevenir o mal de Alzheimer. Respondam charada, pesquisem charadas no Google e respondem. Sabe aqueles livrinhos de palavra cruzada? Façam bastante. Aprenda um hobby, um jogo de xadrez, um jogo de dama, um jogo de dominó, tudo que faça você pensar de fato, porque isso ajuda a prevenir o mal de Alzheimer. Então, é mais do que interação. Isso daqui é qualidade de vida, é para ajudar vocês. Então, participem, tá bom? E um beijo pro Edmilson. Obrigada, Edmilson, por enviar. Daqui a pouco eu vou trazer a resposta. Vamos falar do salário mínimo que pode aumentar? Agora que as coisas estão começando a mudar, muita coisa mudou, né? Bolsonaro tá anunciando pacote de medidas econômicas, o Congresso agora que já está finalizando as aprovações de tudo que o governo quer, né? Do que eles querem, que é interesse deles, vão começar
a colocar em pauta os projetos do povo, e um dos projetos que tem que ser votados urgente, porque senão o salário mínimo voltará a ser 1.100, né, por causa do prazo de validade que é 4 meses, é o salário mínimo. É a medida provisória 1091, que foi assinada pelo Bolsonaro em dezembro de 2021 e aumentou o salário mínimo para R$ 1.212. E como se trata de uma medida provisória, o nome já falou tudo. O que é provisório? É temporário, certo? É algo que não é lei. Então, tem que ser votado no Congresso para virar lei. Se o Congresso não votar agora, até o mês de abril, o que vai acontecer? O salário mínimo ele vai voltar a ser R$ 1.100, porque medida provisória não é lei. Então, tem que passar pela apreciação da Câmara e Senado. E por causa disso, corre o risco de ser alterado os valores, já que a gente está falando de ano eleitoral, e ano eleitoral, por causa de eleição, os deputados fazem cada coisa que até Deus duvida, como diz o ditado, né? O que acontece? Dentro desse projeto, dessa emenda, dessa medida provisória que o Bolsonaro assinou do salário mínimo, existem 11 emendas que visam o aumento desse valor esse ano. E as emendas estão aqui, ó, apresentadas e quem é o autor de cada uma. Então tem aqui a deputada federal Jandira Fegali, Elisiane Gama, senador Paulo Paim. Paulo Paim sempre está em todas, ajudando o aposentado. Obrigado, um beijo pro senador Paulo Paim. Deputado federal Bom Gás, olha só, Jacques Wagner, Daniel Almeida, Perpétuo Almeida e Zenaide Maia. Esses aqui foram os que estão articulando dentro do Congresso para que os parlamentares, seus colegas parlamentares, possam votar junto com eles a favor de um salário mínimo maior, que não fique só em 1.212. Tanto que eu peguei uma das medidas provisórias, olha só, quando a gente olha ela, o que aconteceu? Ela já entrou em regime de urgência, porque ela vai vencer. Então, pessoal, olha só essa data que ela entrou em regime de urgência. Hoje, dia 19 de março em diante. Então, pelo artigo 9 da Resolução 1 de 2002, está em regime de urgência. Eles precisam votar urgentemente essa medida provisória. E muitos deputados estão aí comprando essa briga para aumentar, para alterar o valor do salário mínimo e calcular aí com base no PIB também, dar um aumento para ele chegar próximo de R$ 1.300 ao invés de 1.212, que ele está bem defasado. E a senadora Zenaide Maia, ela defendeu 1.248. Ela diz que isso é possível pagar. Olha só a justificativa dela. Em 2022, o governo não propôs, mais uma vez, reajuste real do salário mínimo, prejudicando trabalhadores e beneficiários do INSS e também do seguro-desemprego. Cerca de 57 milhões de pessoas têm rendimento referenciado no salário mínimo, segundo a estimativa do DISE. Diante da crise atual, com expectativa de estagnação da economia em 2022, o reajuste real do salário mínimo seria um excelente instrumento para a ampliação da renda das famílias, revertendo em crescimento do consumo e também do PIB. Como o crescimento do PIB foi negativo em 2020, a fórmula anterior de valorização real do salário mínimo não seria um instrumento possível para conceder reajuste acima da inflação em 2022, pois considera o crescimento real do PIB de 2 exercícios anteriores. Ante o exposto, a emenda propõe a utilização do crescimento real do PIB de 2018 e 2019 para atualizar o valor do salário mínimo de 2022, já que em 2020 e 2021 não houve reajuste acima da inflação. E com isso, o salário mínimo seria de R$ 1.248 em 2022, o impacto orçamentário da medida seria estimado em 13,1 bilhões de reais, e inferior, inclusive, às dotações autorizadas para emendas de relator, que foram 16,5 bilhões. Então, falar em 13 bilhões para os deputados é como se não fosse nada, porque nas emendas dele eles falaram, mas a gente só aprovou 16 bi. Então, se 16 bi é pouco para eles, 13 bilhões é inferior ao que já era pouco, então tudo bem, certo? Concordam? Foi isso que a senadora Zenaide Maia defendeu. E a gente vai acompanhar essa votação desse projeto aí do aumento do salário mínimo junto com vocês. A gente vai ver quem vai votar a favor, quem vai votar contra. A gente vai trazer nomes, porque esse ano é de eleição e a gente não pode errar de novo nas urnas. A gente não pode cometer os mesmos erros. A gente tem que fortalecer a bancada do idoso, a bancada do povo, para que, se a gente não colocar no poder quem apoia as nossas pautas, então não vai adiantar nem votar,
Por que vai votar em alguém que não vai fazer nada por nós? Que não vai ajudar o aposentado, não vai ajudar o pensionista, né? Então a gente precisa mudar esse cenário. A gente tem que encarar aí a realidade, né? Parar de ter político de estimação e votar com muita consciência, com base nos seus objetivos, porque o seu voto vai garantir 4 anos de poder de mandato para esse político que você vai dar a sua confiança. 4 anos da sua vida. Você pode desperdiçar 4 anos da sua vida? Eu não quero desperdiçar 4 anos da minha vida. Eu quero que os 4 anos da minha vida eles sejam anos vitoriosos. Vocês também? Então a gente tem que tentar acertar aí as pessoas, né? Colocar pessoas que lutem de fato pela causa do idoso. E agora que eu já falei sobre o salário mínimo, eu quero falar como você vai declarar o IR 2022 agora para aposentados, tá? Olha só, a entrega do IR 2022 vai até o dia 29 de abril e a Receita Federal estima que sejam enviadas cerca de 34,1 milhões de declarações só esse ano. Na declaração de imposto de renda, o contribuinte também precisa informar os valores de contribuição e recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. E os valores recebidos a título de aposentadoria, que é recebido pelo INSS, devem ser declarados também na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de PJ. Estão isentos do IR apenas os rendimentos anuais de aposentadoria recebidos até o teto, que é R$ 22.847,76, somando-se inclusive o 13º salário de vocês. Acima de tal valor, a aposentadoria do INSS é normalmente tributada. O INSS já liberou o extrato para a declaração do imposto de renda, você consegue consultar através do portal ou site Meu INSS. E a tributarista também destaca que caso o aposentado tenha mais de 65 anos de idade, ele tem o direito de abater uma parcela de até R$ 1.903,98 por mês da base de cálculo do IR, o que acaba por reduzir o valor do imposto de renda devido. Esse valor deve ser informado na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, na linha 10, parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Isso aqui é muito importante porque, às vezes, você que ganha 3, 4 mil reais ou mais do INSS, né, ou até mais de R$2.000 do INSS, e tem 65 anos de idade, às vezes você não se atenta a isso. Às vezes o cálculo do seu imposto de renda não está te dando as isenções necessárias que você possui do imposto. Então, quando você faz essa declaração, você consegue fazer esse abatimento. E às vezes você tem devoluções, restituição muito maior para receber da Receita Federal. Informação é poder, informação é dinheiro, eu não me canso de falar isso. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever, que é de graça. Clica no botão inscrever-se em vermelho que está aqui embaixo do vídeo. E olha só, é importante mencionar que ainda que os rendimentos recebidos a título de aposentadoria tenham ficado isentos de IR. Eles serão somados com outras eventuais rendas tributáveis do declarante. Por exemplo, você vai colocar lá que recebe renda de aluguel, o que você recebe de renda que entra de dinheiro aí para você. Então, por isso, tudo isso que você coloca está sujeito à tributação. Então, às vezes, ao invés de receber alguma restituição, você tem que pagar algum imposto que você não pagou durante o ano. Então, fica atento aí ao seu preenchimento do imposto de renda, tá? Alguns rendimentos pagos pelo INSS são totalmente isentos de IR, como aposentadorias, pensões por doença grave ou acidente de serviço. E tem muita gente que não sabe também. Esses rendimentos, eles devem ser declarados em pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço. Tem essa opção dentro lá do sistema de declaração de imposto de renda, tá? Informação é poder, trouxe aqui para vocês. Agora vamos falar sobre a nossa charge do dia. Olha só essa reflexão de hoje, os dois aqui sentados, né? O marido aqui, ó, vestido de palhaço, chegando do trabalho, a mulher sentada, ela disse: amor, tira a fantasia, o carnaval já acabou. E ele disse: não, esqueceu que a eleição tá logo aí? Pessoal, fundão eleitoral de 5 bilhões de reais e deputados e senadores sem trabalhar desde o início do ano. Nenhuma pauta do povo está sendo colocada em votação porque o Congresso está apenas votando projetos e interesses do governo ou deles. Eu acho que precisamos fabricar mais fantasias dessas aqui para os brasileiros, porque os políticos só podem estar achando a gente com cara de palhaço, né? O que vocês acham sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Você apoia o fundão eleitoral? Sim ou não? Você sabe quem votou a favor do fundão eleitoral?
Comentem aí pra mim que eu quero saber a opinião dos aposentados, né? Porque se alguém fala assim, eu não apoio, mas você vai lá e vota nos políticos que apoiaram, então aí tem problema. Tá tendo conflito de interesse. Então, pessoal, informação é poder, a gente tem que ficar por dentro de tudo. E o Alô INSS não vai esconder nada, porque aqui nós somos um canal independente, nós não temos partido político e o que for necessário a gente falar, a gente vai falar, doa quem doer, não é mesmo? Porque o nosso objetivo é informar o aposentado da verdade. E vamos falar dos pagamentos de março. Olha só, março tem salário, março tem pagamento e começa agora, dia 25, sexta-feira, vocês vão começar a receber o salário do mês de março de vocês. Quem é beneficiário que recebe um salário mínimo do INSS, sexta-feira, dia 25 de março, NIS final 1, tem grana no bolso já, o seu salário de março está disponível e você já consegue consultar o extrato tá liberado, a folha já virou. Teve alguém que não conseguiu ainda consultar o seu pagamento de março? Comenta aí pra mim. Vão deixando aqui nos comentários, por favor. Teve alguém que não conseguiu ainda consultar? Sim ou não? Vou comentando aí. Olha só, aí na segunda-feira, dia 28 de março, que é a outra ainda semana, vai estar pagando do dia 28 de março até sexta-feira, dia 1º de abril, o NIS final 2 e vai até o NIS 6. Aí na segunda, dia 4 de abril, vai até a quinta-feira, 7 de abril, para o NIS final 7 ao 0. Então, todos vocês irão receber o salário do mês de março, de acordo com o final do NIS, igual eu acabei de trazer, que vai do dia 25 de março a 7 de abril, desde que você receba um salário mínimo. Quem recebe acima de um salário mínimo? Aí só a partir do dia 1º de abril, né? O dia da mentira, né? Olha só, dia 1º de abril, dia da mentira. Vocês comemoram o dia da mentira? O que vocês acham disso? Isso é outro tema polêmico, que tem muita gente que fala que nem devia existir isso, que é incentivar, né, a mentira. Outros falam que não é apenas uma brincadeira, então gostam. O que vocês acham sobre isso? Vão comentando aí. E olha só, dia 1º de abril tem pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo, referente ao mês de março, que é para quem é do NIS final 1 e 6. Aí no dia 4 de abril até o dia 7 de abril, continuam os pagamentos para o NIS 2 em diante, que vai até o 0. Então, para quem recebe benefícios acima de um salário mínimo, os pagamentos de março estarão liberados do dia 1º de abril a 7 de abril. E agora eu quero falar do 13º salário na folha de março. Muita gente perguntou, Ana, é verdade? Porque muitos jornais trouxeram sobre essa manchete, sobre essa possibilidade. 13º salário vai estar nesse pagamento agora que vai liberar em março, sim ou não? E aí eu vou trazer para vocês, tá? Porque muitos inscritos perguntaram se o 13º vai estar nessa folha que eu acabei de trazer o calendário. Porque a gente sabe que o 13º, ele foi anunciado, né, a antecipação pelo governo, inclusive já está no Diário Oficial da União. E a Dataprev, ela já processou a folha de pagamento referente ao mês de março. Portanto, a gente acredita, e conforme o que está no Diário Oficial da União e a Dataprev se pronunciou, que o 13º salário, a primeira parcela, que é 50% do valor total, vai ser disponibilizado para vocês no Olerite do mês de abril. Tanto que à tarde, hoje, eu trago o calendário só do 13º depois para vocês, tá? Mas vai ser primeira parcela em abril e a segunda em maio. Então é de abril a maio a primeira e a segunda de maio a junho, tá? E esse mês, então, vocês vão receber apenas o salário de vocês. E maio tem surpresa, porque além de maio vocês pegarem a segunda parcela do 13º, tem o pagamento da revisão do artigo 29. Mas eu vou trazer em um outro vídeo também para vocês. Como essa revisão é automática, muita gente nem sabe que tem. Eu vou ensinar vocês a consultarem. Então, pessoal, informação é poder. Se você recebeu o benefício previdenciário entre 2002 a 2009, você pode ter direito à revisão do artigo 29, que é automática, que foi uma condenação, um acordo que o INSS fez com a DPU, que é a Defensoria Pública da União, e o Ministério Público Federal. E está se pagando desde 2013. Todo ano, mês de maio, o INSS paga mais um grupo de pessoas, porque foi muita gente lesada. E às vezes você é um deles. Então fica atento que eu vou trazer mais informações e ensinar na prática como você vai consultar lá dentro do meu INSS, tá? E claro que não podemos nos esquecer do 14º salário. Pessoal, não adianta apenas lembrar do 14º salário no mês de dezembro, porque mês de dezembro já passou inclusive eleição. Aí não ganha nada mesmo não. O projeto está parado com a deputada bolsonarista Bia Kicis.
vocês devem cobrar para que a mesma faça a designação de um relator para o projeto. Isso tem que ser o mais breve possível, até mesmo porque o 13º já foi antecipado. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, cobrando, e precisamos que vocês nos ajudem a cobrar também. Daqui a pouco, nós estamos em abril e os trabalhos estão praticamente parados na Câmara e no Senado, que é um absurdo. Aí vai chegar meio do ano, o que vai acontecer? Recesso novamente. Lembra que eles têm recesso, eles fazem pausa de férias? Então, é muita gente ganhando para produzir pouco nesse país. E ficou pior nesse ano de eleição. Então vamos ficar atentos a esses políticos que eles estão vacilando muito com o aposentado e com o povo brasileiro em geral. E agora que eu trouxe para vocês sobre isso, eu quero falar sobre mudanças do INSS que não te contaram, tá? A primeira mudança é mais de um BPC Loas por família. Em março de 2021, houve uma mudança muito positiva em relação ao BPC Loas. Antes só era possível receber um benefício de prestação continuada por família. Após a alteração, não será computada para o cálculo de renda per capita familiar o benefício previdenciário de até um salário mínimo ou benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas, concedido ao idoso acima de 65 anos de idade ou a pessoa com deficiência. Então, com a nova regra, os idosos ou pessoas com deficiência que recebem o BPC poderão receber dentro da mesma família, um exemplo, tá? A aposentadoria de um salário mínimo mais BPC Loas. São 5 pessoas que teriam direito ao BPC, as 5 vão receber, tá? Porque o BPC, o salário dele, como é um salário mínimo só, ele não entra como renda per capita. Segundo exemplo, 2 benefícios do BPC Loas. Pode ter. É eu e minha esposa. É só vocês dois. Porque muita gente faz a seguinte conta para solicitar o BPC. O BPC, para ter direito, só pode ter uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, certo? Que é R$303 hoje, já que o salário mínimo tá 1.212. Aí moram um casal dentro da mesma casa. É o marido e a esposa. A esposa recebe o BPC. O marido não. Então, como que eles vão fazer a conta? Eles vão pegar o salário da esposa, que é os 1.212, dividir por 2, vai ver que a renda per capita deles é R$606, certo? É aí que tá o erro. Dentro dessa alteração, dessa mudança de mais de um BPC Loas por família, tá escrito na lei que o BPC ele não entra como renda per capita. Então, é como se fosse renda zero. Por isso, sua renda seria zero, né, do companheiro. Não entra o BPC do outro companheiro, não entra o BPC que tem dentro da mesma casa na soma. Então, por isso, é como se a renda fosse zero. Então, você tem direito também ao BPC. Por isso que hoje tem 2, 3 BPC dentro da mesma família. O exemplo 3 é a aposentadoria até um salário mínimo mais Bolsa Família. Tá? A aposentadoria até um salário mínimo, por quê? Porque benefício previdenciário de até um salário mínimo não entra como renda per capita. Então, dentro da mesma família, pode ter alguém do Bolsa Família, que é do Auxílio Brasil também. Por isso que você que é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência, que recebe até um salário mínimo, a sua família pode ter direito ao Bolsa Família. E às vezes você não sabe. Pode ter direito a uma série de outros programas sociais e você não sabe. Então, informação é poder. Exemplo 4, BPC Loas mais Bolsa Família. E o exemplo 5, auxílio doença até um salário mínimo mais o Bolsa Família. Então, são só alguns exemplos. A segunda mudança que teve na lei foi a criação do auxílio inclusão. Não vamos esquecer que existe o auxílio inclusão. O auxílio inclusão ele foi criado pela Lei 14.176 de 2021 e entrou em vigor em outubro de 2021. O valor de meio salário mínimo, que é R$606, será pago àqueles que já recebem o benefício e comecem a trabalhar com remuneração salarial de até 2 salários mínimos. Ou seja, você é do BPC Loas. Aí você conseguiu um emprego que te paga até 2 salários mínimos, certo? Até R$2.400. O que você vai fazer? Você vai lá aceitar o trabalho, só que aí você perde o BPC. Mas, em compensação, por você ter criado a sua emancipação, ou seja, você decidiu ir trabalhar, né, parar de viver com benefício do governo, então o governo vai te dar um bônus, uma premiação por isso, ele tá te incentivando a ir para o mercado de trabalho. E para você, muita gente não quer ir para o mercado de trabalho e as empresas estão com dificuldades em contratar pessoas com deficiência. E aí, por isso que o governo ele criou o auxílio inclusão de meio salário mínimo. Então, além dos seus 2 salários mínimos, que é o seu salário na empresa de 2.400, um exemplo, tá? Que você recebe hoje na empresa trabalhando CLT, você vai receber mais R$606, ou seja, vai para mais de R$3.000, né?
o seu salário, R$3.006, porque você vai receber o auxílio inclusão. Só que o auxílio inclusão, ele não é automático, você tem que solicitar. Então, para receber, você tem que ter deficiência moderada ou grave, né? Tem que ter recebido o BPC pelo menos nos últimos 5 anos, ter recebido em algum momento nos últimos 5 anos. E se você começou a trabalhar agora ganhando até 2 salários mínimos mensais, sem o seu salário, você teria direito ao BPC. Então, se você é esse perfil, você está inscrito no CadÚnico, você tem CPF regularizado, você atende os critérios para a concessão do BPC, inclusive os de renda familiar, se não fosse o seu salário CLT, então você tem direito ao auxílio inclusão. Mas lembre-se que o seu salário CLT tem que ser até 2 salários mínimos. Se você ganha 5, 4 mil reais, você não tem direito ao auxílio inclusão, tá? A terceira mudança, ampliação do BPC Loas. Agora o benefício de prestação continuada, ele também teve uma ampliação, porque pessoas que têm renda mensal de até meio salário mínimo, per capita de até meio salário mínimo, né, que é até R$606 por cabeça ali dentro da família, você poderá solicitar o BPC, porém não vai entrar no BPC igual as outras pessoas que recebem uma renda de até 1/4. Quem tem até 1/4 de renda, é certeza que a pessoa entra, né? Ela não é reprovada, porque ela já tem a idade, ou tem a deficiência e tem a renda, então ela entra. Mas a pessoa que tem uma renda maior, que é até meio salário mínimo, ela precisa passar por uma avaliação diferente. Eles vão olhar, ela vai ter que provar quanto que ela gasta com remédio, o que ela gasta esse salário a mais, né, que ultrapassou de renda, que ela não consegue sobreviver. Então ela tem que fazer tipo isso, é uma análise que eles fazem e eles podem reprovar o benefício se eles acharem que não faz sentido você entrar, tá? Então essas são algumas mudanças que ninguém comenta, a mídia não fala, mas nós trazemos, porque informação é poder e não é só porque tá na lei e que não tá bombando a informação que a gente não vai trazer, pelo contrário, é aí que a gente deve se atentar e olhar e trazer, porque é esses benefícios que acabam sendo esquecidos pelo povo e o povo acaba não se beneficiando, não usufruindo por falta de conhecimento, porque todo mundo foca só o que tá pegando no momento, né? Agora todo mundo tá falando só de 13º, de margem, mas lembre-se que tem os benefícios já existentes, beleza? Resposta da charada do dia de hoje, o que é? Altas varandas, formosas janelas, se abrem e se fecham sem ninguém tocar nelas? A resposta é os olhos, pessoal. Os olhos são essas varandas, formosas janelas, abre e fecha sem a gente precisar tocar nelas. Olha que lindo, né? Até um poema. Muito obrigada, Edmilson Santana de Salvador, Bahia, pela colaboração. Comenta se você acertou, se você errou a charada. Se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha. E eu espero vocês à tarde, hein? Porque à tarde vai ter novidades.